Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente da Expo Católica 2025. Tá feliz, Altinho? Eita, glória! Maravilha! Queria agradecer, então, ao Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro pela oportunidade, pela parceria, pelo convite de estarmos aqui entrevistando pessoas ilustres, né? E dizem que o melhor fica sempre no final, né? Você já falou que é o último. Dizem que a última coisa a colocar no bolo é o quê? A cereja, né? Por causa mais destaque. Além dos agradecimentos a Ítalo, queria agradecer a Sacro Music. Sacro Music é mais que uma empresa, mas é uma empresa que faz sonorização de igrejas. E por que eu digo que é mais que uma empresa? Porque está de fato interessada na evangelização. Não é simplesmente uma questão financeira. E é por esse motivo que apoia, que impulsiona o No Barco a continuar navegando. Se você não conhecia a Sacro Music, eu quero deixar o convite aqui para você. Vai ter as redes sociais, aqui os contatos para que você conheça e leve para o seu pároco, para a sua comunidade, o trabalho realizado pela Sacro Music, tá bom? E é isso. Seja muito bem-vinda, Magna. Prazer revê-los, prazer estar aqui novamente. Ela voltou. Ela voltou, isso mesmo, uma alegria. Agora como cereja, Olha, gostei muito dessa acolhida, assim, me sentindo realmente a cereja do bolo. Uma coisa que nos causa muita alegria é quando a gente tem a oportunidade de conversar com o convidado por mais de uma vez. Que a gente fica com a impressão que a experiência foi positiva. Olha, tô um pouquinho de novo, então. Que bom, é isso. E parece que a gente já se conhece um pouco Sim. mais, perde aquele nervosismo inicial. Apesar que na primeira já parecia que conhecíamos ela. É verdade. Na nossa conversinha ali nos bastidores, a gente já foi quebrando o gelo. Então vai ser, com certeza, é um prazer estar aqui. Vai ser uma alegria conversar com você. Eu acho que essa proximidade, ela tem alguns fatores que geram ela, né? Por exemplo, o sotaque nordestino. Eita. Então, ele já traz o ar de familiaridade. Já gera proximidade. Aí também tem a questão do carisma. Sim. É o fervor, o shalom e tal. Shalom. Não tem como a gente não se aproximar. E por si só, o cristianismo. Que nos faz irmãos. Nos faz irmãos. Acima de todos, é esse. Ô Magna, eu queria primeiro então começar perguntando o que te trouxe aqui na Expo hoje, né? No stand da Ítalo. Qual foi o motivo pelo qual você passou o dia aqui? Isso. A princípio, eu nem viria para a Expo Católica, foi uma grande surpresa, uma grande providência de Deus poder estar aqui, né? Eu recebi esse convite já há algum tempo, mas na época eu já tinha me desculpado, agradecido o convite, mas eu não viria. Eu estaria em outro estado, hoje tinha tudo programado, mas a programação não deu certo. De repente, há 2 dias atrás, eu falei, o convite ainda está de pé, maravilhoso, vamos. E eu corri para vir, porque justamente eu queria muito divulgar a nossa pós-graduação, né, que está para começar agora em agosto. Eu estou coordenando a pós-graduação Antropologia Fenomenológica e Teológica de Edith Stein, Competências Profissionais do Futuro. Uma pós-graduação, assim, pensada com muito carinho, voltada especialmente para educadores e psicólogos. A gente pode falar um pouquinho mais depois, mas esse foi o principal motivo, né, do convite, né, para que eu estivesse aqui divulgando essa pós-graduação. E também nós estamos organizando para o mês de agosto, também no dia 9 de agosto, o 3º Congresso Edith Stein na Ítalo. Essa parceria já vem de 3 anos, né? Nós fazemos esse congresso. É uma imersão o dia inteiro, né? Começa lá às 8 da manhã, com credenciamento, e vai até às 18. E o tema deste ano vai ser Diálogos Steinianos, Psicologia, Fenomenologia e Experiência Religiosa, né? Nós estamos assim com 4 convidados super especiais, professores muito renomados e especialistas também, assim, muito conhecedores do pensamento de Edith Stein, e foi por isso que eu estive aqui, né? E também vendendo o meu livro, divulgando o meu livro Edith Stein para Educadores, Formação Integral em Tempos de Fragmentação, né? Tive a alegria de autografar alguns livros aqui, né? De ter pessoas que porque eu também sou professora da Ítalo, tem uma disciplina que fica no EAD, e é a disciplina Psicologia do Desenvolvimento. Então, todas as licenciaturas da Ítalo têm essa disciplina. Só que a gente grava e ela fica sendo rodada. Sim. Então, às vezes, a gente não conhece muito. Então, de vez em quando chega um aqui, professora, só que é bacana a gente
os alunos nos conhecem, mas a gente tem agora a oportunidade de ver quem estava lá assistindo, cada um partilhando um pouco das suas experiências. Então, hoje foi um dia muito rico aqui, muito gostoso. Então, eu vim por esses três motivos, né? E a abordagem do público, dos alunos, quando eles vêm até você, qual é o feedback que você recebe, geralmente? Pois é, os que chegaram, né, até mim, assim, é de muita proximidade. É interessante né? que eles vêm já se sentindo muito próximo, né? E tem uns que percebem que estão com tanta proximidade que eles falam assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu acho que vocês que estão também né, que estão na mídia, que estão nos podcasts, as pessoas às vezes vêm, se aproximam, conversam com a gente como se a gente já conhecesse, né? Mas é bom, não, uma aproximação assim muito respeitosa. E aí eu colhi vários testemunhos assim de pessoas assim, nossa, o teu curso abriu uma chave, mudou a minha visão. Eu acabei escolhendo o tema do meu TCC por conta de ter conhecido a Edith Stein durante o curso, né? Então eu gostei muito assim de ter tido contato com eles. Porque eu imagino assim, quando um professor ele tá compondo o conteúdo de suas aulas, acredito que ele espera um objetivo daquilo. E acho que a maneira melhor para ver se está atingindo o objetivo ou abrindo uma janela para outras possibilidades que talvez você não tinha pensado quando preparava o conteúdo, é quando você tem esse contato com o público agora. Isso mesmo. Cheguei onde esperava, a partir daquilo que eu ouvi deles agora, aonde posso ir? Isso mesmo, foi isso mesmo. Porque justamente no EAD, a gente não tem essa possibilidade de ver, conhecer os alunos previamente, né? E aí você monta pensando num público meu imaginário, você sabe qual é o curso, mas aí agora esse feedback é muito importante. Assim, que demais. Muito gostoso. E a respeito, eu queria ver com ela, né? Passar até para quem está acompanhando, mas de modo especial para educadores. A relevância que tem essa pós-graduação, porque acho que tem pessoas que têm algum déficit, sente falta de alguma coisa, e naquilo que você enxerga que pode suprir, por exemplo, um educador, um psicólogo, qual é a importância desse conteúdo agregado a esse profissional que já é formado, mas que uma pós que pode contribuir muito para aquilo que ele já exerce. Isso mesmo. A pós-graduação a gente tenta suprir duas lacunas que eram lacunas minhas, né? Quando eu fazia pedagogia e tudo, eu sentia falta, diante de várias abordagens que a gente via, de várias teorias sobre educação, tudo, eu sentia falta de um fundamento mais preciso, mais seguro, assim, porque às vezes a gente ficava em concepções de ser humano. Hoje eu consigo dizer isso, mas na época eu não conseguia dar nome, mas concepções de ser humano assim muito imanentes, né? Uns davam mais ênfase à questão psicológica, outros davam ênfase à questão social, cultural, mas outros na parte afetiva, mas parece que não se conectavam, eram autores de vertentes diferentes e a gente ficava fazendo meio que uma salada mista lá de conteúdos para ver se dava conta da vastidão que é o ser humano, Sim. né? A pessoa humana, que a gente sabe que nunca vai conseguir, nenhuma teoria vai conseguir esgotar toda a complexidade do ser humano, mas parecia que cada teoria daquela queria dar conta de um aspecto do ser humano, supervalorizando aquele aspecto, né, como se os outros não fossem importantes. Então, quando eu conheci a Edith Stein, pela primeira vez eu vi o ser humano completo diante de mim. Eu dizia, puxa vida, tem tudo aí, tem a psique, tem o corpo, tem o espírito, né, tem a parte intelectual, tem a parte cultural, tem a importância de uma formação que desenvolve a individualidade, mas nunca desconectada do todo, da vida comunitária. A Edith Stein dá uma ênfase muito grande também à importância da vida comunitária, da gente encontrar um lugar de pertença, onde que a gente realmente ali se sente parte, porque o ser humano se desenvolve em comunidade. O ser humano não é uma coisa isolada, né? Então, precisa, mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode se perder no todo, na massa. Então tem uma marca de individualidade também ali que precisa ser desenvolvida. Então essa conversa do individual e do comunitário, né? é muito bonito. Então primeiro essa parte... Parece até um paradoxo, né? Né? Porque eu preciso preservar a minha individualidade, que só se desenvolve na comunhão. Na comunidade, isso. E ao mesmo tempo é na comunidade que eu descubro quem eu sou. Perfeito. Né? O outro me revela quem eu sou. E ao mesmo tempo
às vezes a visão do outro sobre mim ainda é superficial. Então eu tenho que ter um outro olhar, né, também para ir dando essa marca. Então aí é onde entra também a vivência do transcendente, a visão sobrenatural, que aí também vai balizando tudo isso, né? Porque no final das contas quem melhor conhece o ser humano é o próprio Deus que o criou, né? E aí quando qualquer outra visão do ser humano rompe com essa visão do Deus criador, né? Aí fica só na visão humana, a visão do homem sobre o homem, né? Então, é isso. Então, essa é a primeira parte. Eu vi e compreendi em Edith Stein esse olhar mais integral, né, do ser humano. Olha, a gente estava conversando agora com o professor Vitor Salles, Uhum. e ele destacou como um problema, inclusive para a divisão dentro da igreja, é justamente não olhar a coisa pelo todo. Então, Isso. por exemplo, aqueles que são progressistas, eles pegam uma parte social da igreja e dão a ênfase nisso, sem ver o todo e não olha para a questão espiritual. Uhum. Aí quem, sei lá, se denomina de direita, olha para a questão moral e esquece toda a questão social por trás da integridade, né? Então, a importância de olhar, né, principalmente partindo de um Deus que é plenitude, olhar para o todo da realidade que está à nossa volta, e Edith Stein que te ajudou. Então, Com certeza. Isso o papel da ideologia entra aí. Quando a gente perde essa visão do todo, aí a ideologia entra justamente para pegar um aspecto da verdade e supervalorizar, né? Porque as ideologias, elas se disseminam muito rápido, muito facilmente por isso, porque se fosse uma coisa totalmente mentirosa, ninguém caía na ideologia, mas ela tem um aspecto de verdade. tem que parecer bom, né? E ela tem um aspecto que é verdadeiro. Sim. Aí você pega a isca da verdade, aí depois que a pessoa é iscado pela verdade, aí você diz, não, mas peraí, mas tem um pacote aqui, você tem que aderir a todo esse pacote aqui, né? Não vou entrar nas pautas das coisas assim, para não falar, mas Sim. É isso. A ideologia, qualquer seja lá de que cor for, né? Ela vem com um pacote bonito, você olha para a embalagem e diz, é isso, mas dentro tá cheio de porcaria também lá dentro, né? E você tem que abraçar aquilo ali e dizer, não, a minha verdade é essa aqui, só que o pacote nem sempre é, né? Então a ideologia entra aí, quando a gente perde a visão do todo, a gente pega um aspecto e fica ali martelando naquilo ali, como se aquilo fosse a única verdade, assim, como fosse, e ali é uma parte, né? Então é realmente, eu admiro muito o professor Vitor Salles, a gente tem uma amizade assim, de primeira a gente foi muito amigo, porque a gente compartilha muito, assim, desde o início que a gente começava a compartilhar essas inquietações que a gente tinha, de nossa, eu sou da comunidade Shalom, eu sou de uma linha mais carismática, Sim. né? A gente vem ali do movimento carismático. O professor Vitor Salles é da Opus Dei, né? Que aí é uma outra vertente. Mas é interessante que a gente sempre se deu muito bem. Que demais. Porque a gente vai entendendo isso, assim, que é um aspecto, né? Assim, é uma forma diferente, mas a gente faz parte de um todo. É porque o ponto da unidade, Uhum. tanto dele como sua, é o mesmo. É o Cristo. É né? o Cristo. Então, é o Cristo. Não é partidos. A gente não está partido. Quando uma pessoa está inteira, para onde ela olha, ela vê inteireza. Quando a pessoa ela está cindida, para onde ela olha, ela vê divisão. Então ela está sempre dividindo. Ela não parece que é insuportável a pessoa olhar para uma coisa e dizer não, tudo, né? Não, ela quer sempre dividir. Não, mas esse é daqui, esse é dali, esse é do, né? Quer colocar cada um em um extremo. Então, a questão é uma lente que ela está utilizando, na verdade, né? Não é nem no fato em si. Não é o fato. É a lente que tá. Se você tá com óculos rosa, onde você olhar tá rosa. Mas não é que as coisas estão rosa, é porque sua lente, se você troca por azul, por verde, vai mudar. Então, o olhar distorcido de uma pessoa dividida interiormente, ela faz isso, né? Mas é fragmentação. Sim. Quem divide, a gente já sabe quem é que divide, né? Eu diria que se você tá com o olhar voltado para o mesmo ponto de partida, não é uma palma que vai nos dividir. Com certeza. Jamais. Ainda bem que não foi eu. Não, eu falo brincando. Com certeza. Eu falo brincando, mas é sério, porque eu falo assim, às vezes a gente fragmenta. Uhum. Na verdade, só olha para um ponto. Porque a gente já fica procurando o que divide. Já olha procurando onde está a diferença, né? E não é isso, né? Tem que procurar onde está a unidade, né? Onde tá... Ela falando da necessidade ali que tu até citou e ratificou, né? Da vivência comunitária.
né? O que traz ali você a se conhecer, que eu falo até mesmo numa situação difícil, isso te causa um encontro, te faz voltar para a realidade. Porque quando você fala de Edith Stein, a gente já lembra logo do campo de concentração. Sim. Daí eu pegava, não sei se ela tem uma história semelhante, que ela tenha contato com algumas pessoas ali, não sei se você vai conhecer melhor a história. Mas quando a gente pega São Maximiliano, que ele causou um conforto no coração de pessoas que estavam desesperadas, inclusive no mesmo... na situação de morte ali, ele conseguiu ser um alento pro coração. Com certeza. E eu queria saber se com ela também aconteceu desse modo. Tem história. Não, eu tô passando pra ele parar de bater na mesa. Ah, tá, desculpa. Quero bater em nós. Tem histórias, tem relatos de Edith Stein por onde ela passa. A passagem dela pelo campo de concentração foi muito rápida, né? Ela foi daquelas que já vão chegando e já vão sendo direcionadas para o campo. Então ela não ficou muito tempo. Mas tem relatos da passagem, porque era viagem de trem e ficaram alguns dias para chegar. Relata-se que ela saiu dia 2 e chegou no campo de concentração dia 9, né? Tem algumas imprecisões, mas é mais ou menos por aí. Então foram alguns dias de translado. Mas dizem que as mães, a maioria das mães, elas ficaram num estado assim de quase... Algumas mães, né, assim, de hiperexcitação, quase beirando a loucura. E elas vão ficando desnorteadas. Você ser arrastada da sua casa, indo para um lugar que você não sabe, aquelas coisas super lotadas e tal. Então, muitas mães ficaram no estado assim. E ela, contam que ela foi ali tentando, na chegada também lá no campo, muitas pessoas desorientadas. E ela foi cuidando de algumas crianças. Usam a expressão assim, ela é como um anjo ali de luz, né? Ajeitando uma criança aqui, acolhendo outra ali. Então, a passagem dela pelo campo, pouco tempo que ela passou, foi uma presença de integridade, de paz, né? No meio de um ambiente muito caótico, que era aquele... Interessante, né? Você vê que a pessoa que está em paz, até numa ocasião de desespero, vamos falar para toda, ela mantém ainda a essência não dela. Não depende do que tá fora, né? Parece. E parte para outras pessoas. Não, a circunstância, também... A circunstância, claro, tem uma interferência, mas porque ela vai muito convicta, ela vai se entregando. Ela foi canonizada como mártir, né? Porque ela se oferta, ela escreve um testamento, ela vai percebendo... Em 1933, quando Hitler assume o poder, ela já percebia, porque ela já estudava a ideologia, né? Como o pensamento ideológico, como a ideologia ela chega, parecendo que é só uma coisa, e como ela vai se consolidando nas práticas, né? Então ela já conhecia muito a história, ela foi vendo. Então, quando Hitler assume o poder em 1933, ela já escreve uma carta para o Papa, denunciando toda... Né, no meu livro, né, de Stein para Educadores, já fazendo aqui, tem a íntegra da carta, né, que foi aberto os arquivos secretos do Vaticano, e aí foi publicado. É uma carta assim de uma lucidez, porque ela fala: Santo Padre, você precisa intervir, né, como filha da igreja, como filha do povo judeu, eu ouso, né, pedir que o senhor intervenha, esse governo. Aí começa a denunciar, isso vai dar muito ruim, em outras palavras, eu estou traduzindo aqui, mas vai dar muito ruim, né, esse governo, ele está fazendo toda uma campanha para denegrir o povo judeu. Isso não pode. Jesus era judeu, então ela vai, inclusive, procurando nas origens da fé, né, argumentos, tudo. Ela fica um pouco decepcionada na época, porque ela entende que Edith Stein o Papa não agiu como ela queria, porque ela queria, naquele primeiro momento, já uma encíclica, assim, uma coisa já denunciando os horrores, tudo. E naquele momento a igreja vai agindo mais de forma mais sutil, mais de bastidores. Depois é que isso vai sendo atualizado historicamente, mas eles vão ali escondendo os judeus em conventos, emitindo alguns atestados de batismo. Então a igreja age de uma forma mais sutil. Mas quando os bispos da Holanda resolvem realmente em 42 chutar o pau da barraca, como diz, escrever realmente assim tudo, aí eles, em represália, prendem Edith Stein e vários cristãos convertidos, e ela morre também como uma represália, né, dessa denúncia mais enfática, né?
Mas ela se entrega, ela vai percebendo todo o movimento, ela já conhecia, e ela escreve um testamento dizendo que aceitava a morte que Deus tinha reservado para ela, com alegria, né, e ofertava a vida dela em holocausto. Aí vai dizendo os motivos pela igreja, pela conversão dos judeus, pelo Carmelo de Colônia, ela vai dando, mas assim, ela desejava realmente se ofertar, por isso que muitas pessoas iam ali sem saber para onde estava indo, mas ela foi consciente, né? Por isso que quando tem a canonização dela, o Papa a canoniza como mártir, porque ela realmente teve a oportunidade, inclusive, de fugir, de ser transferida, mas ela preferiu ficar e disse, vamos pelo nosso povo, né? Ela quis ir junto com o povo. Tá aí um detalhe que eu não sabia a respeito da vida dela, de ter sido canonizada como mártir da igreja. Agora, assim, é interessante a gente ver a lucidez de uma pessoa que está na verdade, né? A lucidez de perceber, por exemplo, já no início do governo, que aqui dali vai dar ruim, é uma pedra cantada já, mas a lucidez diante da vida que está pronta para morrer, inclusive. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, né? Escreveu para o Papa, quando foi transferida, na Alemanha se intensificou muito, transferiram ela para a Holanda, ela aceitou a transferência, mas quando ela viu que era uma questão somente dela salvar a pele dela, mas vendo que o povo dela estava indo, aí iam transferi-la para a América Latina, aí ela disse, não, agora pode deixar, agora eu vou também com o meu povo. Ato heróico mesmo, né? Ô Magna, e assim, diante da questão... Só uma coisa, Sim. Ela e a irmã Rosa dela também, que nessa época moravam, então essa frase conhecida dela, vamos pelo nosso povo, ela e a irmã Rosa que morrem juntas em Auschwitz. De tua fala a respeito também da carta que ela envia ao Papa, ela traz à tona essa lembrança que Jesus Cristo era judeu e tudo mais, faz essa ligação. E diante do contexto político que a gente vive hoje, por exemplo, no Oriente Médio, essas guerras que se estendem durante a história que a humanidade vive, e você vê hoje uma iniciativa de querer macular o povo judeu, culpando-o de todas essas guerras, e por um lado os cristãos se levantam dizendo não, a Terra Santa é um lugar também cristão de alguma forma, e a gente precisa defender a raiz judaica e, de alguma forma, tirar essa mácula que tenta ser causada por diversos grupos, de diversas origens. Eu queria também ver tua visão a esse respeito, diante de tudo que está acontecendo ali no Oriente Médio, que se estende, acho que desde quando o mundo é mundo. Com certeza. Essa é uma questão muito polêmica, muito complexa, né? Assim, eu também não teria assim uma profundidade para fazer a análise de todos os aspectos políticos, econômicos, sociais de tudo isso. Mas a gente vê que em pleno século XXI ainda existem propostas de extermínio de um povo, né? Seja ele qual for, mas quando a gente fala assim, do povo judeu, tem né, essas facções aí que eu não chamo, que dizem, né, que o povo judeu tem que ser exterminado, né? Meu Deus, é muito atual ainda, né? Ainda se persegue um povo específico, né? Só pode ser diabólico isso. Assim, qualquer tentativa de exterminar qualquer. E a loucura é justamente essa, porque todo mundo abomina o que aconteceu, por exemplo, no tempo dos campos de concentração e... Está diante dos nossos olhos. E a gente agora parece que arruma um jeito de legitimar aquilo e claramente querem se repetir a mesma história e a gente dá um jeito de... Pois né? é. E eu falo até a coragem de editar e de falar, porque ratifica para nós o nosso dever em dar alguma coisa para a sociedade. A minha obrigação social. Então ela vai falar com o Papa para que vá salvar aquele povo que está diante dela, uma obrigação social dela. Pois é. E ela foi ousada. Ela pediu uma audiência privada com o Papa. Aí concederam a audiência pública. Aí ela disse, não, assim eu não quero. Então escreveu uma carta. Deu jeito dela. Deu jeito dela, porque ela disse que com a audiência pública ela vai ouvir o papo, mas não vai ter oportunidade de conversar. Então ela achou que era mais efetivo, mais eficaz ela escreveu uma carta, porque saberia do que ir para uma audiência e ouvir, mas não conseguia. Naquela época os transportes eram mais difíceis, tudo, então não era tão simples assim. Tudo bem que estava tudo no continente europeu, mas até chegar em Roma e tal. Então ela escreveu a carta, né? Ela queria uma audiência privada com o Papa para escrever. Assim, ela tinha um grau de ousadia. Eu estive em Roma agora, inclusive, e eu disse assim,
Nossa, eu queria muito ter uma vivência privada. Olha, ousada. É inspiração, né? Não pedi pra ninguém, mas queria. Aí eu disse, mas se eu chegasse perto do Papa agora, que era que eu ia falar? Só pra falar lá, oi, a bênção. Eu disse, não, se eu estivesse hoje com o Papa, eu ia falar, por favor, não deixe morrer o processo de doutorado de Edith Stein, que está aí nas suas mãos, né? Porque foi dada entrada muito, muito bonita, assim, os carmelitas fizeram todo um processo, né, de preparação de um documento, né, para justificar o pedido de doutorado eclesial da Edith Stein. Ela que é doutora já em filosofia, doutora secular, mas ela tem uma vasta obra, assim, que tem uma contribuição muito rica, assim, tanto para a igreja como para o meio secular também. E aí foi pedido, né, esse doutorado eclesial, muitas pessoas participaram, pesquisadores do mundo inteiro, eu tive também a oportunidade de participar, inclusive o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro também participou, enviando uma carta, então foi muito bonito. E aí foi entregue pelos carmelitas ao Papa Francisco, né? Só que agora com essa mudança, aí claro, é normal que vão surgindo outras prioridades, mas se eu encontrasse com o Papa Leão hoje, primeiro eu ia dizer, eu só sou sua fã, te amo, amava o Papa Francisco e te amo também, e eis-nos aqui. E em segundo lugar, por favor, declare Edith Stein, Santa Edith Stein, doutora da igreja, que ela e seria com que título de doutora, assim? Pois é, interessante. Tá lá, na carta tá tudo lá nos documentos, mas eu acho que seria doutora da verdade, alguma coisa assim. Eles pegaram para justificar essa atualidade que ela tem de esse olhar interdisciplinar, né? Esse diálogo entre a filosofia, a teologia, a pedagogia, todas as áreas do conhecimento humano, a grande capilaridade, assim, a grande relevância que ela tem no meio acadêmico também, né, para formar esses novos. E a visão teológica dela, enfim, é um negócio muito bonito, assim, que há uma grande possibilidade disso acontecer, né? Não é algo só ilusório, não, mas seria isso. Obviamente está composto nessa tua fala até aqui, mas eu queria talvez uma tradução ou trazendo como definição também essa antropologia fenomenológica, né? E teológica. E teológica, tá? O que seria especificamente, se a gente pudesse talvez traduzir isso para a linguagem de meros mortais? Então, a gente fez questão de deixar no título, né? Porque Edith Stein, ela realmente vem da fenomenologia, ela bebe dessa visão, né, de ser humano da fenomenologia, que era do Edmund Husserl, que na época já era algo um tanto revolucionário, essa palavra revolucionário não cai bem, mas já era algo que era uma resposta a uma inquietação, porque as ciências humanas daquele período, né, que ela viveu ali no início do século XX, já estavam muito secularizadas e reducionista. Não era nem secularizada porque ela era ateia, mas reducionista. Ela, como ateia, ela olhava para as visões de ser humano, que ela queria fazer psicologia, e na psicologia ela não encontrou uma resposta para compreender o ser humano, né? Porque estava muito ali numa visão muito positivista, reduzindo o ser humano apenas à questão psíquica, corpórea, né? E ela intuía que aquilo não respondia quem era o ser humano. E Edmund Husserl, na época, que era fenomenólogo, e ele estudou com Brentano, que era um ex-sacerdote, e o Brentano, ele bebe muito São Tomás de Aquino. E o Edmund Husserl, embora não fosse assim, não fosse católico, era cristão de origem protestante, mas bebe nessa fonte e também já intuía que o ser humano não era só corpo e psique, mas tinha essa dimensão também espiritual. Demais. Né? Que pelas vias mesmo assim do conhecimento humano, mesmo sem entrar na questão religiosa, ele já intuía que essa dimensão espiritual, né, da inteligência, da razão, da vontade, tudo isso fazia também parte do ser humano, não apenas as partes mais baixas. Então, a fenomenologia atraiu Edith Stein num primeiro momento
por isso. Mas aí depois, a partir da conversão, ela percebe que ainda existia algo mais profundo ali, né, que ela encontra em Santa Teresa d'Ávila, né, essa dimensão da alma, como a Santa Teresa fala. Ela chama o então, núcleo... quando o termo fenomenologia é utilizado aqui, a antropologia é porque é para além do que é aparente? A fenomenologia é só para dizer que ela é uma fenomenóloga, é a questão filosófica aqui. A questão que de onde ela bebe é da fenomenologia. Mas não, ela não fica só na questão fenomenológica, a questão filosófica, ela vai também para a teologia. Entendi. Então, é só para dar situar, que a pessoa já vem assim, é fenomenologia, então, assim, mas é também teologia. Em termos leigos, pelo que eu estou entendendo. Você vai falar da antropologia, então você vai falar o que é o homem. Só que ela vai beber da filosofia para explicar isso, vai juntar com a teologia e vai entregar para nós o resultado disso. Isso. Então você já vai estudar o ser humano a partir de uma visão filosófica e teológica. Aí agora, qual é a filosofia? Ela bebe na fenomenologia. Entendi. Certo? Então, é uma visão do ser humano que já dialoga com filosofia e teologia. E aí a gente bota esse segundo nome, competências profissionais do futuro, porque justamente a gente se inspirou assim, porque Edith Stein, ela viveu num período, a Alemanha era uma grande potência mundial. Uhum. Lá estavam os grandes cérebros, né? Parece que tudo começava na Alemanha. Então, cultura, todos os tipos, da literatura, da música, enfim, todo tipo de arte sacra, muita coisa saiu da Alemanha, né? As universidades lá, tudo. E econômica, como eu já falei, o progresso, tudo. Mas, ao mesmo tempo, a Alemanha produziu coisas bizarras, como o próprio nazismo, que já é possível. Mas produziu coisas assim altamente destrutivas, justamente por ter rompido com essa... O homem tornou-se Deus de si mesmo, né? Então, essa soberba de ser um Deus, né? Então, a gente vai vendo pela própria vida dela, pelo contexto em que ela viveu, que não basta só conhecimento, não basta só você dizer, eu tenho um título tal, você precisa aprender a ser gente, aprender a ser humano, né? Ter empatia, porque esse termo empatia está muito... Desgastou, mas né? a tese dela de doutorado é sobre a empatia, ela faz um estudo profundo sobre essa capacidade que o ser humano tem de reconhecer o outro como ser humano. De olhar para uma pessoa e dizer, isso é um ser humano, não é o meu inimigo, não é um bicho que eu tenho que exterminar, não é um ser humano, é um outro, como eu, que capacidade é essa, de onde vem isso, como é que acontece? Então, a questão da empatia, a questão do desenvolvimento humano, então a gente vai vendo que para atuar cada vez mais agora nesse mundo, cada vez mais competitivo, que a gente parece estar competindo também com as máquinas, com a inteligência artificial, né? A grande sacada não é só ter mais uma técnica, só mais um conhecimento, mas é eu me tornar cada vez mais humano, sem dispensar a técnica, claro, sem dispensar a técnica, conhecer, me aperfeiçoar, mas sabendo que eu não vou me aperfeiçoando para me tornar cada vez mais parecido com uma máquina, né? Uma máquina, uma enciclopédia ambulante, mas eu preciso ir me capacitando para ser cada vez mais humano. O que nasci para ser, né? É o que eu nasci para ser. E nesse ser humano, de modo geral, eu preciso ainda me tornar mais eu mesmo. Porque é nesse lugarzinho, aquele núcleo pessoal, aquela coisa que é a nossa contribuição para o mundo, que é aquilo que só a gente pode dar. Tô falando muito, mas eu lembrei uma história aqui. Não, fique à vontade, vai lá. As pessoas, às vezes, falavam assim comigo. Às vezes eu fazia uma coisa assim meio desastrada, ou falava uma coisa meio fora de ordem, assim, ou fazia uma piada, assim. Aí, de vez em quando, alguém falava assim comigo, a Magna sendo Magna. Olha a Magna sendo Magna. Aquela sacada, assim, que você fala uma coisa que ninguém falaria naquele contexto. Olha a Magna sendo Magna. Eu sempre entendia isso como se fosse um som de crítica, né? Parecia que a pessoa estava me corrigindo, como dizendo assim, lá vem ela, né? E depois eu fui percebendo que as pessoas parece que não falavam isso nessa intenção, mas eu li assim, parecia que eu era um problema, né? E aí depois eu disse, nossa, isso eu preciso
me trabalhar, porque justamente essa pessoa está me indicando aquilo que é a minha personalidade, a minha individualidade está aí. E eu passei a prestar atenção, né, com mais recorrência nessa expressão, e muitas pessoas falam isso. Mas pronto, é aqui. Não tenho que ter medo desse lugar, porque justamente é a nossa marca pessoal, né? É o nosso lugar, é a nossa contribuição. O Everton sendo Everton, o Elton sendo Elton. Tem uma marquinha lá, a chama divina, a chama, aquela marca, porque Deus colocou a nossa digital lá, né? E ninguém é como nós. Então, a gente precisa despertar cada vez mais nas pessoas esse desejo, né? De trazer para fora essa... A gente é único e acho que esse é o nosso maior o nosso superpoder é esse, né? É o superpoder. É ser único. Né? O Carla Cutts, né? É uma frase que fica marcada, né? A gente nasce exclusivo, né? Original e morre com uma fotocópia. Pois é, que tristeza, Não né? é? Que tristeza acontecer isso. Aí justamente quando a gente vai vivendo nessa coisa da produção, não sei, parece que a gente vai querendo ser cada vez mais igual a todo mundo, para parecer todo mundo. Claro que dá trabalho a gente ser original, fazer aquilo, né? E desbravando ali o nosso lugar, dá trabalho, é sofrido. É melhor replicar o que o outro já fez, do jeito que o outro fez, né? Mas esse é o Dias nosso... atrás eu perdendo tempo com a internet, né? Perdendo tempo ali na internet. Aí o cara foi responder uma caixinha de pergunta. Ele é especialista em rede social. Aí ele foi responder uma caixinha de pergunta e a menina perguntava assim: por que eu não engajo? Será que eu sou muito boazinha? Talvez deveria ser mais megera? Ou seja, ela tá olhando para alguns outros perfis e o objetivo dela não é nem ser ela. É conseguir engajamento a qualquer custo. A qualquer custo. Então, Isso é muito comum. O que eu preciso ser para ser aceita? É igual o que o outro faz, né? Então, só que foi interessante o que ele respondeu. Ele falou assim: na verdade, o povo tá atrás de verdade, ainda que ela não perceba. Você precisa ser você. Agora, o que seria a licença poética aqui na rede social? É você trazer a hipérbole aplicada à sua personalidade. O que você é. Então, tente demonstrar isso com mais evidência. Então, se você já é da zoação, dê uma ênfase a isso. Se você é uma pessoa brava, então dê uma ênfase a isso. Solta Então, o cachorro. Pois é. Você precisa dar mais ênfase ao seu lado artístico. Aquele seu lado... Os vídeos que você estava fazendo, sarcástico, tava ótimo. Você acha? Se você me der esse conselho, eu volto. Eu curtia. Eu sou suspeita. Mas ali você estava mexendo numa ferida, ali na fogueira, né? Mas foi bom porque você já estava intuindo, como é de destaque, que aquilo ia dar ruim, não foi? Você não já percebia? Cantei a pedra, eu cantei a pedra. Você já percebia que aquilo ia dar ruim, né? Deu, tá dando, né? Mas é bom que o povo vai despertando. Isso que eu gosto dela, velho. Sincero, né? É isso mesmo. Você falando isso aí, eu lembrei daquele filósofo, o Clóvis. Porque ele falou que uma vez chamaram ele pra fazer uma palestra em outro lugar, só que falaram assim pra ele, só que lá tem muitas velhinhas. Você costuma falar alguns palavrões. Então assim, você vai, mas com essa ressalva. Não faça isso, não fale desse modo que você tá acostumado a falar. Daí ele falou assim, então eu não vou. Aquelas pessoas que já me conhecem, já tá acostumado com o meu jeito, eu chegar lá e não sei, você acha que eu vou ser fiel com aquele que eu entrego? Daí ele falou, não. É verdade. Não dá, né? Justamente porque queriam transformar ele em outra pessoa que ele não era. É verdade. Esperar uma outra coisa. Ou seja, não vai ter ele, né? Não vai ter ele. Eu falei algo no off que eu não posso perder a oportunidade de falar, que é o que eu te admiro. É as fotos da família no elevador. Eu tava falando com ela, né? Aqui, porque assim, a gente vê aqui uma professora, uma acadêmica, né, que traz um conteúdo denso. E a gente fala assim, tá, mas o que tá por trás disso? Né? E assim, é muito rico o que você compartilhou aqui. Mas após o contato que tive contigo, eu esqueci tudo que você falou no outro podcast, com exceção das palmas na missa. E provavelmente esquecerei, praticamente não vou guardar. Mas assim, o que me cativa toda vez é estar passando pela rede social da Magna e ver aquilo que as fotos sua em família passa. E eu vejo que o valor disso tudo que você ensina na academia não nasce no livro. Não. Nasce na vida. É verdade. E eu testo na prática. Eu testo a teoria na prática. Eu sou muito feliz mesmo. Eu agradeço o seu elogio. Eu sou mãe de 4 filhos. O André, de 22 anos. O Pedro, de 20. A Ângela, de 18.
e o Francisco, de 15 anos. E eu sempre me concentro porque eu tenho medo de errar a idade deles, que eles mudam toda hora. Todo ano mudam a idade. E não é só um, né? É 4, então. Eu lembro de uma vez que o Dom Carlos, a gente estava num evento, enfim, um evento comum. E aí ele foi divulgar que no outro dia eu iria. Aí ele falou, amanhã, eu estou aqui hoje, amanhã a professora Magna vai vir, ela é assim, assim, essa. Tinha um negocinho lá, um roteirinho para ele ler, né? Aí eles, mas o mais importante é que ela é mãe de 4 filhos. Olha só. Eu achei tão bonito isso, não estava escrito lá, né? Mas ele acrescentou isso ao meu currículo e eu, de fato, e mais como educadora, né, que sou, para mim é uma grande graça. Claro que eu não sou uma mãe perfeita, estou muito longe disso, nem meu marido, o Silvio, é um pai perfeito, mas ali a gente poder educar 4 filhos, né, com a graça de Deus, é muito bom. E ver aquelas crianças, né, tão crescendo, se desenvolvendo, e cada um com o seu jeitinho. Pronto, eu vejo isso, são 4 filhos, cada um é único mesmo, né? E tem aquela marca, e a gente valoriza isso, que eles possam realmente dar a sua contribuição no mundo, assim como a gente tá agora, por exemplo, os 2 mais velhos, um é da informática, assim, tá lá mergulhado, o outro quer ser... seguir carreira militar, ir pra guerra, tá pronto se preparar pro exército, para ir pra guerra. 2 coisas assim totalmente, um fica no computador, o outro quer ir pro mundo. Bendito seja Deus, é a vida deles, a escolha deles, e a gente tá lá para apoiá-los, né, naquilo que... Claro que se a gente vê que tem alguma coisinha que tá ali, a gente vai, né, ajudando, iluminando, mas é uma grande graça, realmente. Eu quero incentivar o apostolado das fotos no elevador, por favor. Não pare. Sei lá, eu não sei o que você vai fazer para desenvolver isso. E eu convido você que está aqui a seguir a Magna para ver isso, as fotos da família no elevador. Porque às vezes, assim, ó, é cansativo, né? Eu tô mais recente que vocês, né? Que a família de vocês, nessa jornada de criar filhos. Eu tenho 3, certo? E assim, o dia exaustivo, na maioria das vezes. Aí eu sento à noite, no tempo que tem com a minha esposa, a gente se encontra de novo, né? Nós estamos aqui, os dois tá vivo, meu filho. E daí eu falo assim, cara, mas imagina quando tiver todos os grandes sentados na mesa pra gente compartilhar a vida com pessoas que foram educadas por nós. É verdade. Aí quando eu vejo as fotos lá, eu falo assim, é isso aqui, cara, ó. Olha o que passa essa volta. Tipo assim, vencemos, né? E me motiva demais, assim. Então, eu quero estimular o seu apostolado da foto no elevador. Você vai postar mais vezes e você vai dizer a mensagem lá para esses pais que, como eu, iniciam a caminhada, é árdua, é difícil. Ele é pai há bem pouco tempo, tá sem dormir, entendeu? Tá, sabe, um mês de criança em casa, então, assim, que o sono vira lenda. É, tudo. Pois é, então, assim, isso motiva demais a gente continuar. Porque chega naquele estágio que vocês chegaram agora, e tá todo mundo criança, fala, valeu a pena demais. É verdade. Tá criada ali ainda numa mais diferente dessa fase que vocês estão agora, né? Esses dias, a minha filha, ela tá, assim, muito focada no vestibular e tá estudando bastante, sai cedinho pra ir pro cursinho, chega à noite e tá exausta. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, ela já tava dormindo. Só que eu não sabia que ela tava dormindo, eu abri a porta assim meio... Ela assustou. E eu percebi que aí ela começou a falar coisa com coisa. Desorientada. Porque ela acordou no susto. E aí, tinha sido no dia que a gente tinha tido a oportunidade de almoçar juntas e ficou ali gostoso. Hoje é muito gostoso, porque cada um tem sua vida. Quando a gente consegue se encontrar para almoçar juntos, a gente não tem pressa de sair da mesa. E cada um tem uma coisa de conversa e tal. Aí, nesse dia, justamente, ela falou assim, meu susto, aí disse assim, ai, mãe, eu tô com a vida muito intensa, tá muito cansado, mas é tão bom quando a gente tem um tempo para almoçar junto, sabe? Aquilo ali foi um consolo para mim, porque eu disse, meu Deus, realmente. E aí me levou, no outro dia eu tava no meu trabalho, aí tava lá almoçando e comecei a pensar neles. E aí, quando eu voltei para casa de noite, eu falei para eles, assim, né? Eu disse... juntou de repente, porque às vezes tá cada um espalhado, é quando eu sento, às vezes, pra tomar um chá, assim, aí vem, parece umas formiguinhas, aí vai brotando. O barulho do prato, né? Tem gente aqui, demais. ó, olha que legal. Aí lá vem, tava os 4, assim, na cozinha, aí eu falei, hoje eu tava pensando em vocês com muito carinho no almoço. Aí eles falam, Eu percebi que a gente tem assim, que é uma coisa assim. Tem muito significado esse muito, como que eles vai? Diga. Fala mais que um texto, uma frase, só não. Aí eu falei assim, olha, eu já me cansei muito. Não foi fácil ter 4 filhos assim, acho que foi escadinha mesmo. E para completar, o nosso filho mais velho, o André, teve câncer. Então, além
da rotina normal de crianças, né? Tinha o câncer do Sim. André, tratamento, quimioterapia, radioterapia. Isso produziu unidade na cirurgia. família? Muita, Olha só. muita. E aí teve muita, foi muito exaustivo mesmo, né? Aí eu falei isso pra eles, olha, eu já me cansei muito com vocês, fisicamente mesmo. Mas hoje vocês são meu descanso, né? Eu olho pra vocês, eu chego em casa e digo, agora vou descansar com meus filhos. Assim, vocês realmente são meu descanso, né? Eu agradeço, claro que Deus é meu descanso, mas assim, é muito bom a gente saber que as coisas mais tumultuosas assim, que a gente vive hoje, se a gente plantar bem a basezinha, né? Semear bem ali a boa semente. Porque também não adianta, assim, tá um monte de criança lá, só se agita, mas esquece de lançar a semente. A semente tem que ser lançada, né? Inclusive, eu digo uma coisa para os pais que, às vezes, com criança pequena, eu morro de dó dos pais que, para ir para a missa, o desafio, né, de ir para a missa com filho pequeno, Só né? quem passa sabe, viu? É. E aí um quer correr, outro quer brincar, outro quer chorar, outro quer... Cada um... Mas assim, não deixem... Isso aqui eu vou falar ali, certo? Sim. Perfeito. Pais de filhos pequenos, não deixem de levar seus filhos para a missa, por favor. Não espere eles crescerem para um dia, né? Quando eles ficarem maiores, não der mais trabalho, você levar. Sabe por quê? Porque um dia, quando eles crescerem, eles não vão mais querer ir. Porque aquele ambiente não é mais familiar para eles. Então, torne a igreja, torne o seu ambiente. Se você valoriza, torne aquilo que você valoriza algo familiar para os seus filhos. Eles não vão entender no início. Para eles vai ser difícil, tudo é novo, eles querem brincar, é normal. Mas explica direitinho, diz, a gente está indo para a igreja, não é para o parque, nós estamos indo para a casa de Deus, vamos lá. E tenha paciência, porque você está lançando a semente, fala com eles, explica que um dia essa sementezinha lá vai brotar. Agora, se você fica com vergonha do coleguinha do lado, ai não, fulano olhou pra mim de cara feia, aí pronto, aí você vai perder o momento chave, aí depois vai ser mais difícil levar, né? Então, É o conselho de ouro, né? E você falando a respeito da casa, eu falei também, é a obrigação dos pais de ensinar pro filho que aquilo ali é um lar. uhum, Que quando você sai, que você tá cansado, tem um lugar que vai te alegrar quando você voltar pra ele, que é a casa, né? Não vai ser um lugar que, poxa, tô indo pra casa e lá vou encontrar tal situação, Isso. mas não, vai ser um lugar que eu desejo ir. Que eu desejo sentar na mesa, encontrar minha mãe, conversar com ela, encontrar o meu irmão, encontrar o meu pai, né? Então, assim, transformar a casa num lar verdadeiro. Isso, um Eu lugar acho que de paz. o grande lance de impregnar o evangelho na vida dos nossos filhos é tornar ele cotidiano. Uhum, Inclusive, o evangelho que passa pelo rito, uhum, pela liturgia, Uhum. pela missa. Não é à toa que na missa, né, ou seja, nas paróquias, não tem espaço kids na missa. Não é, Não é à melhor que não tenha, né? Não é à toa. Aham. Se não tem, é porque é pra criança estar na missa. É. Porque se fosse plausível a criança não participar da missa, certamente as paróquias já tinham desenvolvido espaço kids. Uhum. Mas se não tem, é porque a Deixa associação- lá as crianças brincando Entendeu? e vamos ficar aqui, todo mundo Não. sossegado. Não é. É uma catequese ali. A gente vai ensinando e uma hora vai dando certo. Perfeito. Pois é. E claro que também o testemunho dos pais, né? Porque também Sim. não adianta fazer todo esse esforço para levar e em casa ser os pais brigando toda hora, um xingando o outro. Aí os filhos eram assim, eu não quero ir para aquele lugar não, para ficar assim. Eu vou para lá para ficar igual a vocês, eu não quero não, né? Os pais são os primeiros testemunhos também de Pois é. amor. De tudo. É isso, né? É isso. Magna, muito obrigado, viu? Nada. Tá vendo aí? Ai, conseguimos. Tá vendo? Estamos de como um acordo agora em acabar. Aham, estamos. Total. É bom perguntar, né? Paz ao coração, viu? E é isso. Sempre que você quiser voltar, você é sempre bem-vinda, viu? Eu espero um dia a gente ter a oportunidade de gravar com a sua família. Olha, quem sabe? Grandioso seria. Eu sei que não vai ser fácil, é muita gente, né? Muita gente. Mas fica lançada aí a ideia e o convite. Olha, vai ter que ter muitas cadeiras. A gente dá um jeito. Não tem Uma vez a problema. gente gravou com a nossa, né? Foi, a gente gravou com a Meus nossa. pais, minha família toda, com os irmãos. Foi mesmo, que bacana. E lá são os 2 mais 5 filhos. Deu Eita, certo, então. coisa Colocamos todo boa. mundo na mesa. Maravilha. Depois aí fica aí o convite lançado. Porque a família de vocês, sem que eu os conheça, pelas poucas fotos que vi, me edificou muito. Então eu tenho certeza que vai edificar muitas outras pessoas.
Que bom, muito obrigada. Então, reforço, agradeço, né, o convite, agradeço a oportunidade de divulgar, os elogios aí, e reforço o convite para a pós-graduação, Antropologia Fenomenológica Fala aqui, e Teológica e de Edith Stein, Competências Profissionais do Futuro. Nós temos um Instagram chamado A Vida de Edith Stein. E também tem o meu pessoal, Magna_Shalom, que aí entrando lá, dá para ver, pegar o link direitinho, tem toda a programação, os professores que eu escolhi a dedo, assim, eu sou coordenadora desse curso, né? Escolhi professores a dedo para a gente poder fazer um percurso na vida e nas principais obras de Edith Stein. Eu percebi que eu acabei me perdendo, que eu disse assim, que tinha duas lacunas que eu quis suprir conhecendo Edith Stein. Uma era essa visão integral do ser humano. A segunda é justamente a dificuldade que a gente tem de pessoas que conheçam profundamente a vida dela, porque é tudo muito traduzido tudo em alemão, né? É difícil, então, a gente pegou professores que conhecem as obras e eles vão fazer um percurso assim, na vida e nas principais obras de Edith Stein. Então, é isso. Quem quiser conhecer mais, é só entrar lá e participar conosco. Muito bom. Maravilha. Queria pedir a você que chegou conosco até aqui, pegar esse link e ser missionário. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente aquelas pessoas que despertam pelo assunto que aqui foi tratado, tá? Mas você mande o link e mande o tema da conversa, né? Porque às vezes as pessoas saem disparando o link para todo lado. Sim. E a pessoa já negligencia, mais um link. Não. Eles obedecem você, né? Manda o link, aí eles saem mandando. Não, mas não é só assim mandar um link. Diga do que se trata esse link, né? É lógico. E do mais, agradecer mais uma vez ao Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro pela parceria e os nossos irmãos, né? O Fred da Sacro Music, que acredita no nosso trabalho, acredita na evangelização e impulsiona no barco a continuar navegando. Não é isso, Zé? Exato. Tá? Eu também só tenho a agradecer e Deus abençoe e leve muito longe ainda esse apostolado dessa sua obra. Amém. Muito obrigada. Não podemos deixar de falar, tá? Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Não tem futuro fora do barco. Vamos acabar nas palmas?